Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Quem que não gosta de ir até uma churrascaria, comer até a barriga doer, hein? Quem não gosta que tira a primeira pedra, uai? E quem não gosta de dormir mais do que deveria? Ficar na cama umas 3, 4 horas a mais. Bom demais. E ficar de olho na mulher do próximo, hein? Opa, peraí, isso aí não. Isso aí não se faz. Pois é, a gula, a preguiça, a luxúria são apenas 3 dos 7 pecados capitais. E talvez você não tenha cometido todos os 7, e nem mesmo esses 3. Mas pelo menos um deles você certamente já cometeu em algum momento da sua vida. Agora imagine que nesse mundo onde você, pecador, está vivendo, existisse um serial killer que está em busca somente de pecadores, pessoas como você. Pega ele! Pois é isso que acontece em Seven, os 7 crimes capitais. Um dos melhores thrillers de todos os tempos e o filme que aparece hoje em mais um Filme Stop aqui no canal Piuí. E o 8º pecado capital é o esquecimento. O esquecimento de você que assiste o vídeo do canal Piuí e não aperta no botão do like. Pare com isso. Conseguir emprego após se formar nem sempre é muito fácil. E Andrew Kevin Walker, um cara que tinha acabado de se formar em cinema, percebeu isso, né? Até porque ele fez cinema, então tava difícil encontrar um emprego na área. Então ele teve que fazer várias outras coisas fora da área para poder se manter e tal, e teve que se mudar para Nova York. E quando ele chegou lá, era uma cidade fedida, cheia de gente, cheia de criminalidade. Ele odiava aquela cidade, ele odiava aquele local, e ele ficava analisando aquilo ali e percebia, meu Deus, cara, olha o mundo que eu vivo, olha o que eu tenho que fazer para simplesmente existir. E a vontade de chorar é inevitável. O Andrew Kevin Walker não gostava de Nova York, mas ele sabia que aquela era a terra das oportunidades. Ele precisava estar ali para conseguir progredir na vida e na carreira dele. Estamos em Nova York. Isso é América, entende? E foi ali que ele descobriu que várias produtoras estavam em busca de projetos com premissas simples e fáceis de indicar. Teoricamente, esse tipo de filme que a gente consegue explicar em uma sinopse curtinha e que, na ideia desse pessoal, seria mais fácil de vender posteriormente. E então, ali em Nova York, vendo o crime acontecer em todas as esquinas, vendo pecados por toda parte, a luxúria, a gula, entendeu? Em toda parte essas coisas, e ele decidiu então escrever um filme que seria centrado na busca por um serial killer obcecado em pecadores. E foi justamente assim que nasceu Seven, os 7 crimes capitais. Lançado em 1995 com direção de David Fincher, de A Rede Social, o curioso caso de Benjamin Button, tá? Um filme meio esquecido, mas ele fez, e também o talvez melhor filme dele, Clube da Luta. E também Mank, talvez um dos filmes mais chatos que eu já assisti na minha vida. E o roteiro do Andrew Kevin Walker, Seven, os 7 crimes capitais, acompanha a história de 2 policiais da divisão de homicídios, o tal do William Somerset, interpretado pelo Morgan Freeman, e o tal do David Mills, que é interpretado pelo Brad Pitt, que tá lindo. Que cara bonito, velho. É lindo, muito bonito. O Somerset é um detetive que já tá prestes a se aposentar, essa é a última semana de trabalho dele. Não sei nem porque ele tá trabalhando, já que ele é Deus, né? Eu sou Deus. E o David Mills é justamente o substituto dele. Então esse é aquele momento de transição que acontece nas empresas, sabe? Quando o pessoal chega, aí vai o funcionário mais velho e apresenta a cozinha, o banheiro, os outros colegas que estão todos insatisfeitos com a empresa. O mais novo tá cheio de esperança, acha que vai ser incrível, acha que tem o poder de mudar alguma coisa, e o mais velho fala assim, mais um que vai se decepcionar. Eu não tenho mais esperança de nada. Acontece que o nosso querido David Mills é um pouco azarado, e logo no primeiro caso dele, ele pega uma parada cabulosa. Ele chega no local do crime e lá ele encontra um homem extremamente obeso, sentado numa mesa, e a cabeça que caiu em cima do prato. Parece que ele morreu de tanto comer. Ao levar o corpo para a perícia, o pessoal descobre que na verdade esse cara estava sendo ameaçado. Eles estavam obrigando ele a comer até morrer.
E de cara a gente já percebe que Seven é um filme que não vai poupar os seus olhos, ele vai mostrar as coisas da maneira mais nua e crua possível. Essa cena desse homem morto é muito grotesca, depois quando ele tá no necrotério, a gente começa a olhar o corpo em si e é realmente muito assustador. Então a violência gráfica, ela vai estar sempre presente em Seven. Violência, coerção e agressão. E outra característica, especialmente visual, é que você vai perceber que esse filme se assemelha bastante a filmes noir. É tudo mais escuro, nas sombras, tem aquela parada da fumaça. Parece bastante esses filmes meio de máfia dos anos 40 e 50. E que visual, hein? São Paulo não tem isso. No dia seguinte a esse caso, um promotor público muito ganancioso é encontrado morto e no local do crime está escrito avareza com o sangue desse cidadão. Vendo isso, o Somerset já pensa assim, cara, é minha última semana aqui, eu já tô fora, tô me aposentando, tô legal. Então ele vai pro superior dele e fala, ó, eu não quero pegar mais esses casos, isso aqui tá muito pesado, deixa pro menino novo. Não, essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. Porém, o chefe dele fala, não, peraí, eu ainda tenho 6 dias para te tratar do jeito que eu quiser, então tu vai investigar isso sim. E o Somerset, então, nessa situação toda, decide que, beleza, ele vai ir até a cena do cidadão obeso que morreu, dar uma investigada um pouco mais a fundo, do jeito que ele faria no resto da sua vida. E é ali que ele encontra, atrás do refrigerador, uma escrita em gordura que diz gula. Nesse momento, o Somerset começa a teorizar de que existe um serial killer à solta que ataca, tendo como base, como a principal forma de escolher as suas vítimas, os 7 pecados capitais. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust and envy. Antes do Somerset passar o bastão pro Mills, eles estão dividindo a mesma sala. E num certo momento, a Tracy, a esposa do Mills, liga pro esposo dela e fala, olha, passa pro teu parceiro que eu quero falar com ele. O Mills, meio a contragosto, acaba passando e ela convida o cidadão, o Somerset, para ir lá jantar junto com eles. Ela é nova na cidade, ela conhece pouca gente, ela não tem muitos amigos e ela quer estreitar os laços desses dois. Porque é interessante falar isso, esse filme começa distanciando bastante, né? O Mills é de um jeito, ele é meio estressado, meio brabo, e o Somerset é experiente, então ele meio que não tem muita paciência com o gurizão, tá ligado? Piada de merda. Essa relação lembra bastante de alguns filmes de tiras, né? Por exemplo, Máquina Mortífera, onde a gente tem um que é um pouco mais rabugento, que já tá de boa e tal, mas aí também tem a outra ponta que tá muito empolgada, que é um novato, que não sei o quê. Então o filme começa a relação dessa forma, mas a partir do momento, por exemplo, em que eles vão se reunir no apartamento para esse jantar, a gente já tem um estreitamento de laços. Então a gente já vê essa parceria se encaixar um pouco melhor. E tem um momento do filme que eu gosto muito aqui, que o apartamento do Mills e da Tracy fica embaixo do metrô. Então tem um momento em que passa o metrô, treme o apartamento inteiro e o Somerset começa a rir, porque ele fala, caraca, eu não acredito que vocês moram aqui, e quando acontece isso vocês têm que parar de conversar e tal. E esses são os únicos sorrisos que você vai ver no filme inteiro. E a risada do Morgan Freeman é assustadora. Yeah, alright, laugh it up. E é legal que ambos os personagens são muito bem desenvolvidos. Então o Mills é aquele cara que tá realmente querendo ascender, ele acha que pode mudar o mundo, que ele sabe muito, não sei o que lá. Já o Somerset é o cara que tá pra se aposentar. Ele já tá sem vontade, entendeu? Ele já viu muita merda, ele já não aguenta mais aquilo ali. Então esse embate de gerações é muito interessante, porque um eleva o outro, né? Meio que sem querer, mas acontece. Você ainda está muito fraco. E as atuações são muito boas, são hipnotizantes. O Morgan Freeman é um ator espetacular. É uma pena pra gente que ele já esteja com 107 anos, então a gente não tem mais a oportunidade de ver ele em grandes filmes o tempo inteiro. Mas ele é um ator sensacional. Eu sou Deus. No dia seguinte, investigando ali o local do crime, da morte do promotor público, eles acabam encontrando escrito meio com os dedos assim um pedido de socorro. E daí eles vão analisar a digital desse pedido e acabam descobrindo que é de um tal cidadão que tem histórico de problemas mentais e tal. Eles pensam, será que esse é o assassino, o cara que a gente está procurando? Então eles usam um sistema de impressão digital e descobrem o endereço desse brother. Eles fazem uma puta operação, tem a SWAT, eles quebram a porta e tal, uma loucura. E quando eles chegam lá, tem um cara que tá
tá cadavérico, super magro, ali, morto na cama. E tem até um detalhe que eu acho interessante, o corpo dele tava fedendo muito. E alguém que deixou ele ali colocou vários daqueles cheirinhos de carro, tá ligado? Das arvorezinhas, para disfarçar o cheiro. E quando eles olham para aquele corpo, eles têm a certeza de que o cara tá morto. Só que ele ainda dá um suspiro muito assustador. Meu Deus! E esse daqui é um excelente jumpscare, tá? Porque o filme mostra essa cena e de fato o cidadão está morto, a gente vê escrito na parede preguiça, a gente já entende que é mais uma cena de crime como as outras duas que acabaram de aparecer. Só que ele ainda tem forças, ele ainda tá vivo, então a gente leva esse susto, a polícia tira aquele cara dali e leva ele pra análise e o Somerset e o Mills começam a conversar. Poxa, que coisa inesperada, inusitada, e de repente tem um fotógrafo de jornal na cara deles com flash e tudo mais. E o Mills nessa hora fica puto, já corre o cara dali, manda ele embora. E é um puta grosseiro o Mills, tá? Fica na cara que o Mills é bem esquentadinho, é um cara que não consegue se controlar. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Não à toa, a Tracy liga pro Somerset e fala: olha, não te conheço muito bem, mas eu tô sozinho nessa cidade, eu odeio essa cidade, eu não tenho como falar com ninguém, então eu vou desabafar pra ti. Eu tô grávida e eu não quero contar isso pro Mills, porque eu não sei se eu vou querer ter esse bebê. O Mills é muito esquentado, ele tá nesse trabalho que consome a vida dele, eu tô sozinha aqui, então eu não sei o que fazer. E aí o Somerset conta a história de que ele se envolveu com uma mulher no passado, ela tinha ficado grávida, e eles chegaram ao consenso de que teriam que abortar essa criança. E ele completa dizendo que se arrepende muito disso. Então essa mensagem é muito importante para Tracy decidir que vai ficar com esse bebê, né? But there's not a day that passes that I don't wish that I made a different choice. E eu adoro esse momento do filme, pra mim ele é muito importante porque ele pega esses dois arquétipos, esses dois personagens que a gente definiria com 2, 3 adjetivos, o cara rabugento que só quer se aposentar, a mulher do tira que tá insatisfeita na cidade. E ele consegue trazer um pouco mais de humanidade pra eles dois e principalmente ele trabalha esses dois personagens aqui sem a gente perceber muito bem, pra que quando chegar no final o impacto do que vai acontecer seja muito maior. Cavalheiros, atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Somerset troca uma ideia com o Mills comenta que estava lendo alguns livros sobre esse caso, sobre pecados capitais e tal, Divina Comédia, e daí ele fala assim, caraca, então será que esse assassino também fez isso? Ele também foi atrás de livros desse tipo para poder se inspirar? Então ele paga um informante para buscar informações sobre bibliotecas e pessoas que fazem pedidos lá, especialmente em livros como Purgatório, Contos da Cantuária e Inferno, de A Divina Comédia. Então ele pega essa informação e chega a um nome, Jonathan Doe. Só que Jonathan Doe é tipo John Doe, que é tipo Zé Ninguém. No entanto, existe um endereço linkado a essa pessoa. E aí o Mills e o Somerset pegam esse endereço e decidem ir dar um confere no local. E para surpresa dos dois, quando eles chegam lá, quem aparece? Justamente o tal do John Doe, que começa a fugir desesperadamente. E aí o Somerset e o Mills começam a ir atrás dele, e o Mills, cheio de energia, de vigor, com raiva, tá sempre na cola do assassino. Ou melhor, do que ele acredita que seja o assassino, né? Então ele vai, corre, ele tá sempre muito próximo do cara. Só que em determinado momento acontece um revés, e o Mills acaba caindo, ficando indefeso, e o assassino chega super perto dele e tem a oportunidade de matar David Mills. Mas ali acontece uma coisa muito estranha e o cara simplesmente deixa o detetive viver e sai vazado. E um detalhe importante, a gente não vê o rosto desse suposto assassino em momento algum. Os tiros vão até o apartamento do John Doe e eles não têm ali um mandato para poder entrar. Só que o nosso Mills não tá nem aí, mete o pé na porta, paga uma galera para falar que estava aberta a porta para ele poder entrar e eles começam a investigar aquele local do crime. E lá eles encontram coisas interessantes. Primeiramente, uma foto do Mills, mostrando que aquele fotógrafo que o Mills deu uma porrada lá naquele caso criminal era o tal do John Doe. Ele tava lá, fotografou, eles tinham a oportunidade de prender o maluco, só que eles não sabiam que era o assassino. E tem mais uma coisa, um cupom fiscal de um sex shop. E onde esse cara comprou um consolo, mas um consolo um pouco diferente, que envolve uma faca, o que eu gosto de chamar de facalho.
Com o cupom fiscal do Facaralho, eles vão até a loja que produziu isso e até a pessoa que comprou. E é justamente aí que eles chegam ao crime da luxúria, pois eles descobrem que um homem casado que está em choque, completamente em choque, foi obrigado a utilizar o facaralho em uma prostituta. E ele matou ela, obviamente, utilizando aquele negócio. E esse é o único momento de Seven em que a gente não vê a cena. Ainda bem. Mas ela é tão chocante, a imagem do cara em choque, do facaralho, e esse contexto todo, ele tem um horror tão subjetivo, sabe? Que já te deixa assustado, sem você precisar assistir absolutamente nada mais concreto do acontecimento, entende? He made me do it. He put that thing on me. And then he made me wear it. No sexto dia, ou seja, apenas 2 dias do nosso querido Somerset se aposentar, eles vão para outro crime, outro pecado. E agora é soberba. Eles vão até o quarto de uma modelo que acabou sendo desfigurada e sem conseguir viver com esse fardo de não ser mais bonita como era antes, acabou tirando a própria vida. Eles investigam a cena do crime, pegam uns detalhes, mas o que realmente importa é o dia seguinte, o 7º dia, onde John Doe vai até a delegacia para se entregar. You're looking for me. Ele tá completamente coberto de sangue, os caras aprisionam ele ali e começam a conversar com o advogado desse assassino, que diz pra eles o seguinte: ele aceita levar vocês até os últimos 2 mortos, né? Porque ainda temos 2 pecados capitais. No entanto, devem ir com ele apenas David Mills e Somerset. E caso isso seja feito, ele vai assinar tudo que for necessário, porque ele realmente é culpado, ele assume isso e não tem problema algum em botar tudo isso em documentação, mas tem que ir só os 2. Eu gosto disso. É óbvio que o assassino não se entregaria assim a troco de nada. Então alguma coisa ele tá querendo dizer, alguma coisa ele tá querendo fazer. Isso fica claro para quem tá assistindo o filme. Não fica claro o que ele quer fazer, nem com quem, e nem qual vai ser o final desse filme, fica realmente aberto. Mas quem tá assistindo, eu garanto, vai ficar tenso, tentando adivinhar o tempo inteiro. O que vai rolar? O que vai rolar? Eu quero saber. Agora, o que a gente sabe aqui é que finalmente esse assassino John Doe é interpretado pelo Kevin Spacey, que não tá nem nos créditos do filme, justamente para manter esse segredo. E o Kevin Spacey é um cara que já se envolveu em muita merda na carreira dele, mas ele é um excelente ator. Então, nesse momento, ele entra no jogo também e a gente vai ter alguns diálogos muito bons entre os 3. Oh, don't worry. You won't. You won't miss a thing. Os detetives depilam o peito pra colocar o microfone e tu falou que não ia ter mais risada no filme, mas aqui eles têm uma dinâmica divertida antes ainda. Deixa o clima mais leve, eles ficam felizes, olha, pegamos o cara e tal, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente chegou até o assassino. Eles botam um colete e vão até o tal local que o John Doe requisitou. E aqui tem vários momentos de ouro, que é essa conversa entre o John Doe, o David Mills e o Somerset. Então eles têm várias visões de mundos diferentes. O assassino fala o que motiva ele, por que ele faz isso e tal. E é bem interessante ver como é que funciona a cabeça deturpada dele. Ele encara o mundo como um lugar podre, cheio de pessoas que precisam pagar por seus pecados e tal. Ele odeia o mundo e ele quer ensinar uma lição. Então ele tem uma lógica meio deturpada de justiça. O cara fez tal coisa, ele era um cara que livrava pedófilos e tal. Então vocês não podem achar que esse cara é inocente. É bem massa a psique do assassino. Could you even try to say these were innocent people and keep a straight face? Ele comenta que costuma botar o pecado contra os pecadores, e aí, atualmente, em 2020 e tantos, é muito difícil você assistir esse filme e não perceber que Jogos Mortais bebeu muito dessa fonte, porque o John Kramer nada mais é do que o John Doe versão 2.0, entendeu? Ele atua de uma maneira muito parecida, tem o mesmo esquema de achar que de alguma maneira tá fazendo justiça. Those who don't appreciate life do not deserve life. Então é um personagem que conseguiu ficar muito popular na cultura de modo geral, muito mais conhecido inclusive que o próprio John Doe, mas que claramente bebeu muito dessa fonte aqui. E pra mim, James Wan bebeu violentamente nessa fonte que é Seven, tá? Tanto na direção quanto no estilo do filme, tá? Porque começa com essa abertura e tal, tem uma música frenética com uma edição que vai tendo vários cortes. O lance da violência também é muito visto lá. Esse lance da armadilha, por exemplo. Porque aqui a gente vê o facaralho
entendeu? Que nada mais é do que uma armadilha de Jogos Mortais, né? Essa aspa é muito forte. Mas isso não tira os méritos também do James Wan, do Lee Whannell, de terem conseguido fazer o assassino deles justamente explorando essas armadilhas que Seven acaba não nos mostrando, porque a gente vê a cena do crime concluída, mas a gente não vê como as coisas aconteceram, e Jogos Mortais se foca exatamente em mostrar como essas coisas acontecem. Inclusive na capa de Jogos Mortais, não sei se a gringa, mas eu sei que a brasileira tá escrito assim: o thriller mais alucinante desde Seven. Chegando no local do crime, eles ficam esperando alguma coisa, não entendem muito bem o que tá rolando, e John Doe fala: espera um pouco, espera um pouco. Daqui a pouco vem aí um furgão trazendo uma coisa. E aí o David Mills fica junto com o John Doe, enquanto o Somerset vai lá recepcionar aquele furgão para entender o que tá rolando. Aí o cara chega lá, entrega um pacote e fala: ganhei $500 para entregar isso aqui, não entendi nada, só sei que eu tive que fazer um trabalho. É só trabalho, é só trabalho. Isso porque a essa altura do campeonato tem helicópteros pra todo lado, os policiais estão se comunicando: gente, tá chegando um furgão, fica todo mundo de olho, porque pode ser uma bomba, pode ser qualquer coisa desse tipo. E aí chega esse brother falando: não é nada, eu recebi $500, tá aqui a caixa, ó, fica aí, ponto final. E aqui rola uma das grandes cenas da história do cinema, porque o Somerset pega essa caixa, abre ela e, cara, ele tá vendo uma coisa muito assustadora. Mas a gente não sabe o que é. Mas a gente não sabe o que é porque a gente não viu isso. E aí o filme nos mostra o John Doe conversando com o David Mills. E o John Doe começa a falar: cara, eu vou dizer uma coisa, essa sua vida com a Tracy, eu andei acompanhando e tal, e que vida legal que vocês têm. Eu confesso que eu fiquei com inveja da sua vida. E por conta disso, eu matei a sua esposa. E eu coloquei a cabeça dela naquela caixa ali, ó. E o David Mills não quer acreditar naquilo. Put the gun down. I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. Ele acha que o John Doe é um mentiroso, ele é irritado, ele fica bravo, ele fala: como? Isso é mentira, isso não é verdade. E ele começa a gritar o que tem na caixa, o que tem na caixa. No inglês: What's in the box? What's in the box? What's in the fucking box? E o Somerset não responde porque ele tá em choque. A gente não vê o conteúdo da caixa, mas a gente vê o Somerset sem reação e só pedindo pro David Mills para ter calma, porque ele entende que a intuição do Mills é matar o John Doe. E aí todos os crimes estariam concluídos. Ele teria a inveja, que culminou com a morte da Tracy, e teríamos a ira, que culminaria com a morte de John Doe. Become Wrath. Tell me she's alright! E só que o David Mills está muito irritado e o Somerset tenta acalmar ele. Chega a determinado momento em que o John Doe usa o último apelo, porque ele sabia que a Tracy estava grávida. Então ele começa a falar isso pro David Mills e percebe, inclusive, que o Mills não sabia que sua mulher estava grávida. E a atuação do Kevin Spacey, a maldade no olhar dele, é um negócio assim, cara, ele fala sem expressão, sem emoção, mas tu sabe que o coração dele é o puro mal, entendeu? And for the life of the baby inside of E aí ele estabiliza o David Mills. David Mills não aguenta. Vem uma parte da direção muito fora do David Fincher, que ele coloca um frame bem rapidinho da esposa Tracy. E aí quando ele lembra da esposa, ele olha pra baixo, não aguenta e descarrega de tiro em cima do John Doe. E assim, no maior baixo astral possível, Seven termina com John Doe concluindo seu plano. Afinal de contas, ele conseguiu fazer 7 crimes baseados nos 7 pecados capitais. E termina assim, sem esperança, mostrando que realmente o cara conseguiu vencer. Esse final é muito surpreendente. Não tem, assim, é muito comum quando a gente vê filmes que tem plot twists impressionantes, as pessoas falarem assim: mas eu peguei que isso aí ia acontecer. Ah, dava pra ver que o Bruce Willis estava morto. Ah, dava pra saber, não sei o quê. Cara, esse final,
é uma reviravolta tão impressionante, assim, ela começa no fotógrafo, mas ela vai se desenvolvendo, e quando chega aqui no fim, cara, é um dos grandes plot twists da história, um dos melhores finais de filme de todos os tempos, e uma cena muito icônica, porque o Brad Pitt perguntando o que tem na caixa, ao mesmo tempo o Morgan Freeman assustado, em choque, porque ele viu a cabeça da mulher ali, então ele não quer falar que sim. E aqui no final faz muito sentido as cenas em que a Tracy aparece. A Gwyneth Paltrow não tem muito tempo de tela nesse filme, mas os momentos em que ela surge para falar sobre gravidez, sobre criminalidade, sobre a cidade que ela não gosta, sobre o medo que ela tem também da maneira como seu marido vai reagir, aqui no final tudo isso se soma para dar muito mais potência ao que tá acontecendo. E não vem falar que você sabia que ia acontecer esse final aqui. Não vem dizer que tava na cara e tal. Você pode desconfiar de várias coisas, mas saber que ia ser assim, acho difícil, tá? Porque meu ouvido não é pinico. Seven, os 7 crimes capitais, custou 33 milhões e faturou 327, que é uma grana consideravelmente boa para um filme thriller e tal, policial. O Brad Pitt, nos anos 90, ele era esse cara que todo mundo gostava, todo mundo curtia os papéis dele, porque ele era o galã, mas aqui ele entrega uma atuação muito boa e tu vê que ele não é só um rostinho bonito, ele realmente consegue entregar um personagem muito bom. Só que assim, de verdade, o Somerset, ele é até talvez um degrau a mais na atuação, porque o Morgan Freeman destrói, só que o Kevin Spacey é melhor ainda, entendeu? Então, tipo assim, esse filme é muito foda, é muito bem construído, tem um roteiro redondinho e é um desses filmes que você fica pensando muito tempo depois que assistir ele, né? Pra mim, esse filme aqui é uma experiência sensorial, porque ele consegue fazer eu me sentir mal em vários momentos. Ele é um filme melancólico, ao mesmo tempo que ele é intrigante, mas ele também é sufocante, sabe? Você vai entrando nas cenas e ele consegue te causar asco em alguns momentos, ele consegue te deixar assustado em outros momentos por acreditar no facalho. Assim, ele realmente faz você sentir muitas coisas. É um filmaço. Pra mim é um dos filmes recentes do cinema que já entrou pra história. Porque quando a gente for velho, a gente ainda vai estar falando, caraca, você What's in the box? What's in the box? Você precisa assistir Seven se você nunca assistiu, porque esse aqui definitivamente é um filme top, um filme 10 de 10. Esse aqui é 10 de 10. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Acha que Seven é o melhor filme do David Fincher ou tem algum outro? Comenta aqui embaixo. E não esquece de conferir os links aqui na descrição que vão levar você às nossas redes sociais, às lives do Miguel e ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Tem muito episódio bom lá, tá? E tem muito episódio ótimo. Eu não sei se tem algum episódio 10 de 10. Acho que não. Mas tem muito episódio bom.